versículo 16. Ruth, capítulo 1, o versículo 16. Que diz assim: Disse, porém, Ruth: Não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Podeis assentar. Meus amados, uma alegria nós estarmos aqui nessa noite, na nossa 12ª edição da EBOM, para aprendermos um pouquinho mais da palavra de Deus. Bem verdade que na semana todos têm seus compromissos, né? Mas louvamos a Deus pelos irmãos que têm feito uma força para estarmos aqui. O nosso tema de hoje, para quem tem a apostila, página de número 1, diz assim: Deus não usa por ordem de chegada, mas Deus usa por ordem de renúncia. Deus não usa por ordem de chegada, Deus usa por ordem de renúncia. Bom, se fosse ficar aqui só nesse tema aqui, só nessa parte aqui, eu poderia fechar essa apostila, que tem muita coisa para se falar aqui, irmãos. Muita coisa. Você vê os irmãos de Davi chegaram, foram os primeiros a chegar, eles estavam lá. Só que para renunciar a algumas coisas, eles não estavam fazendo. Eles não estavam se doando, se renunciando. Mas o que nós vamos tratar hoje aqui é sobre essa história maravilhosa, que não dá para falar tudo, então vamos apenas uma introdução, aqui no livro de Ruth, que tem 4 capítulos e 85 versículos. 85 versículos. Essa história, ela gira em torno de uma família, né? De uma família que mostra decisões, famílias diante de circunstâncias e que tomam decisões. Eu disse que nós tomamos aproximadamente 2.500 decisões no dia, desde as coisas mais simples às coisas mais complexas. São 2.500 decisões que você toma. O que vai refletir no seu sono são as suas decisões. Mas pastor, são muitas, sim, são muitas. Imagina, quando o relógio toca, você tem uma decisão, levantar ou não levantar. Daí você tem a decisão, escovar ou não escovar, comer alguma coisa ou não comer, e usar a camisa preta, ou a bege, ou azul, e de tênis ou de sapato, colocar a calça social ou a calça jeans, pentear o cabelo ou não pentear, e assim vai. Das decisões mais simples até a hora de você dormir, você tomou aproximadamente 2.500 decisões, até as mais complexas. E o que reflete no nosso sono, no nosso descanso, são as nossas decisões. E essa graciosa história aqui de uma família, de uma mulher, segue-se as cenas de turbulência do livro de Juízes, né? Como calmaria depois de tempestade. É um retrato encantador da vida doméstica em tempos de anarquia e de aflição. E nós vemos que o livro, ele gira principalmente, ele começa a girar em torno de uma mulher. Daí daqui a pouco se desfoca dessa família e começa a girar em torno de uma mulher, Ruth, a Moabita. E o nome dela aparece 13 vezes na Bíblia.
13 vezes na Bíblia, 12 no próprio livro dela, de Ruth, e uma vez em Mateus capítulo 1, versículo 5, dentro da genealogia do Senhor Jesus Cristo. E Dr. Scofield, ele dividiu o livro de Ruth da seguinte forma. Olha como que ele dividiu o livro de Ruth. O capítulo 1 aparece Ruth decidindo. Depois você anota aí nos capítulos aí de Ruth da sua Bíblia, né? Ruth decidindo. O capítulo 2, ele classifica como Ruth servindo. E o capítulo 3, ele classifica como Ruth descansando. E o capítulo 4 classifica como Ruth sendo recompensada. Então o livro de Ruth é uma história de um drama familiar. Antônio Neves de Mesquita diz que o livro de Ruth nos coloca face a face com um drama de família. E nesse drama surgem alguns problemas. E quais são os problemas que surgem aqui? Primeiro, o problema da crise financeira. Aquela família estava passando por uma crise financeira. Segundo, aquela família começa a passar por uma crise de imigração. Terceiro, vem o problema da doença na família. Quarto, vem a questão de morte na família. Quinto, o problema da viuvez. Que ser viúva, naquelas épocas, não era brincadeira. Daí vem o problema da pobreza. E vem também o problema da amargura contra Deus. Amargura contra Deus. Nós vamos entender isso aqui mais adiante. E ao mesmo tempo que relata esses dramas de família, o livro de Ruth também fala sobre a força da amizade. A força de uma amizade. Hoje eu vejo que as pessoas quebram ciclos de amizade com muita facilidade. As pessoas não têm prazer de terem amizades duradouras, prolongadas mais. Amizades sinceras, sadias. As pessoas estão quebrando com muita facilidade as amizades. Segundo, nós vamos ver aqui a beleza da providência. E nós vamos ver a recompensa da virtude. Olha quantas lições nós vamos aprender aqui hoje, dentro do livro de Ruth. E porque vamos tratar só uma pequena parte. Não dá para falar do livro todo. Na escuridão das circunstâncias adversas, essa família belemita, ela saiu da sua terra em busca de um refúgio. Eles estavam buscando refúgio. Só que essa saída deles em busca de refúgio, eles encontraram a morte. Saiu da casa do pão em busca de sobrevivência e encontrou a sepultura. Eles fugiram da fome, mas não conseguiram escapar da morte. Olha só, aqui vai nos mostrar a importância das nossas tomadas de decisão. A importância das nossas tomadas de decisão. E vamos aprender que quando falta liderança espiritual, o povo se desespera. Se faltar, quem que é o sacerdote da sua casa? É você. Se faltar liderança espiritual, a sua família entra em desespero. Segundo, quando a crise chega, fugir nem sempre é a melhor escolha. E terceiro, quando falta pão na casa do pão, a solução não é abandonar a casa do pão, mas é buscar aquele que tem o pão para nos conceder. Então nós vamos examinar, estudar aqui o livro de Ruth, acompanhando a saga dessa família, né? Seus nomes significativos,
na maneira hebraica de pensar, saber o nome de uma pessoa é conhecer o seu caráter. É conhecer a pessoa, o nome é a pessoa. E Elimeleque significa, meu Deus é rei. Então, qual o significado do nome Elimeleque? Meu Deus é rei, está aí na sua apostila. Noemi, o que significa Noemi? Noemi significa amável, encantadora, agradável. Esse é o significado do nome Noemi. É uma pessoa agradável, amável, encantadora. Qual o significado do nome Malom? Malom significa estar enfermo. Parece que está enraizado ali na raiz, cujo significado é estar enfermo. Quilion significa algo assim como enfraquecer ou definhar. Orfa significa firmeza. Ruth significa amizade. Esses nomes retratam a vida de seus personagens. Muito bem. Agora o primeiro tópico, vamos começar a entender um pouquinho aqui, ó. A saída de Belém. Uma escolha perigosa. Você tem que tomar muito cuidado com as suas escolhas. Muito cuidado com as escolhas que você faz. A minha função como pastor hoje é apontar, é direcionar, é chegar para algumas pessoas e falar, ó, estive em oração e Deus pediu para mim te convidar para assumir tal função. Estive em oração, estive em consagração e Deus me mostrou a sua pessoa. Daí a pessoa chega e fala assim, não, eu não quero isso não, eu não quero nada com isso não. Ok, a minha parte eu fiz. Um dia a eternidade vai te cobrar isso. Um dia o céu vai te chamar. Se é que for, né? E não é por deixar de fazer alguma coisa que nós não vamos para o céu. Fica tranquilo. Só que o céu tem recompensa. Tem as obras de ouro, de prata, pedras preciosas. Só que tem as obras de madeira, que são as nossas obras. E daí tem a recompensa, que são as coroas. Mas as nossas obras vai mostrar que coroa nós merecemos. Então, muitas vezes aqui, nós queremos se entregar só para a nossa vida profissional, só para a nossa vida pessoal. A gente muitas vezes só está correndo atrás disso aqui, ó. E isso aqui perece. Isso aqui acaba. Rico morre, pobre morre, dono de loja morre, deputado morre, presidente morre, pastor morre, esposa de pastor morre. Todos nós haveremos de morrer. Só que nós vamos ir, só que nós vamos deixar alguma coisa. E a minha pergunta é, o que é que você está deixando? O que é que você está construindo? Então, a saída de Belém, uma escolha perigosa, uma família atingida pelo drama da pobreza. Aqui, a fome ela chega a Belém, e ela atingiu a todos, Paulinho, independente de classe social. Ela atingiu a todos. E diz alguns teólogos, nós estamos numa escola bíblica, e pesquisando, diz alguns teólogos que esse episódio, essa história, ela é construída, ela é relatada no tempo de Gideão, quando, segundo alguns teólogos, quando os midianitas vinham e roubavam todo o trigo, e Belém ficou pobre, a terra estava pobre.
porque os midianitas vinham e roubavam, saqueavam, levavam tudo. Então, segundo alguns teólogos, isso não é, são cabeças de teólogos, né? E ninguém escapou dessa situação. A crise chegou em Belém. Até mesmo as famílias mais abastadas, as famílias prósperas, ricas, a crise chegou. Como chegou quando Samaria foi cercada. Vocês lembram quando Samaria foi cercada? Que o povo estava comendo cabeça de jumento, esterco de pombo. As donzelas estavam revirando os lixos para ver o que encontravam para comer. Até que chegou um ponto de uma mulher matar o filho para comer, e no outro dia queria que matasse o filho da outra. Elas entraram num acordo. Hoje eu mato o meu, a gente come, e amanhã a gente mata o seu. Olha a situação que chegou quando foi cercada Samaria. E aqui estava faltando pão, estava uma pobreza terrível, e a fome atormentou a cabeça daquela família. A fome atormentou a cabeça do chefe da família, de casa, de Elimeleque. E ele, cada um pode vir pregar uma mensagem, mas entendendo, analisando o texto, fazendo a exégese do texto, a hermenêutica do texto, ele não consultou a Deus. Elimeleque tomou uma decisão sem consultar a Deus. Ele saiu em busca de abrigo. Onde é que tem alguma coisa? Aqui está ruim. Aonde é que está melhorzinho? Ah, essa igreja aqui não está legal não. Essa igreja aqui já não está 100% para mim. Onde que tem uma igrejinha melhor para mim? E a pessoa sai em busca, porque ele acha que aqui já não está mais atendendo ele. Ele fala, preciso sair. Elimeleque fez isso. Ele estava estabilizado com a sua esposa, com os seus 2 filhos, firmado. Veio a crise, ele não aguentou e tomou uma decisão. Então vai um conselho para nós aqui. Cuidado com os momentos de crise. Porque em momentos de crise, a gente pode tomar decisão sem consultar a Deus. A gente toma decisão daquilo que vem na nossa cabeça, naquilo que nós ouvimos, naquilo que alguém falou. Você não ora. E você então quer fugir daquele problema. Daí nós vemos o segundo ponto. Uma família atingida pelo drama da imigração. Elimeleque e Noemi, 2 filhos, Malom e Quilion, fugiram de Belém e foram para Moabe. Eles fugiram de uma crise, em vez de enfrentá-la. Então tem muita gente fugindo da crise, em vez de enfrentar. Eles buscaram abrigo em terra estrangeira. Falou, vamos sair daqui, aqui não dá. Em vez de enfrentá-la lá na sua terra natal, onde eles já estavam estabilizados, eles preferiram fugir. E nem sempre fugir é o mais prudente. Nem sempre. Fugir da situação é o mais prudente. Fugir em tempo de crise é uma precipitação perigosa, muito perigosa. Buscar abrigo às asas de outra nação pode não ser uma decisão segura. Sabe, quantas pessoas saíram do Brasil, foram para o México para entrar nos Estados Unidos e morreram? Quantas pessoas saíram daqui, venderam sua casa, seu carro, para ir para os Estados Unidos, e agora o novo presidente assumiu,
e já deportou, e está deportando muita gente. Então as pessoas, não, que eu vou ficar rico, que lá é outra coisa. Mas você orou? Você consultou a Deus? Deus te deu sinal para ir? Deus está te dando sinal para fazer? Nós vamos mostrar aqui a história de uma mulher que quando ela retorna, ela vai. Quando ela retorna, ela fala: cheia eu parti, mesmo na pobreza, mesmo faltando pão, mesmo a igreja dela não estando aquelas coisas todas, mesmo o pastor dela não sendo aquelas coisas todas, mesmo a banda não sendo aquela coisa toda, mesmo os jovens não sendo aquela coisa toda, ela vai, ela fala: cheia eu parti, e vazia eu voltei. Ela achava que estava ruim onde ela estava, e queria experimentar algo lá. Quanta gente assim, dentro da igreja fazendo isso. Ouvi esse pastor aí, comedor de arroz e feijão, ele nem dá uns pulinhos, né? Ele, não, estou cansado, eu vou procurar outra coisa para mim. E o dinheiro dessas pessoas que eles ganham lá, eu mesmo tenho um amigo lá, que ele falou assim para mim: me ajuda, estou bem aqui, estou estabilizado. Mas houve uma situação, e a filha dele foi brecada de entrar. Então, está lá ele, a esposa e o filho. E a filha foi brecada, porque ela já tinha ido, voltado, mas aconteceu umas coisinhas lá. Daí quando ela chegou de novo, não pôde. E ele não pode vir visitar ela, porque ele está ilegal. Se ele sai, ele não volta. Você está entendendo a situação? Muitos aqui sabem como que funciona ir para outro país, principalmente Inglaterra, Estados Unidos, Alemanha, esses outros países mais fechados, países que é complicado. Tem muita gente sofrendo. Muita gente sofrendo. Então, eles foram atingidos pela crise da imigração. A segurança econômica que muitas pessoas alcançam não tapa as brechas emocionais, irmãos, geradas pelo colapso da família. Eu vejo que tem gente aí que se entrega para fazer hora extra e se mata, esquece de culto, esquece de família, esquece de todo mundo. O negócio é ganhar dinheiro. Daí daqui a pouco dá um colapso na família. E aí? Daí daqui a pouco tudo aquilo que ele ganhou, tudo aquilo tem que ir para consertar alguma coisa, tem que ir para consertar um carro, tem que ir para consertar alguma coisa, tem que ir para fazer alguma coisa. Daí valeu a pena? Então tudo tem que ser sob medida. Eu sou do tempo que o pastor Zé Leite falava assim, quando ele fazia um pedido para a igreja, daí os irmãos falavam assim: pastor Zé Leite, daqui, pastor, eu não tenho dinheiro, mas o senhor me permite fazer uma hora extra para me ganhar o dinheiro para ajudar a igreja? Muitos faziam hora extra, pastor Luiz, você sabia disso? No tempo do pastor Zé Leite, para ajudar a igreja. Hoje tem gente que faz hora extra, mas nem dízimo dá. Ele não dá, é só para ele. Vem a mim, vem a mim, vem a mim, vem a mim. Ele busca só para ele. É uma busca assim constante para ser saciado. Eu quero, eu preciso ter, eu preciso ganhar. Eu pergunto, uma das marcas do cristão é a generosidade. Uma das marcas de todo cristão é a generosidade. Se você não tem essa marca, você precisa melhorar. Ser generoso. O dinheiro não pode ser o seu guia. E nós vivemos no mundo de Mamon. É Mamon que está nos conduzindo o tempo todo. Você vê, é Natal, daí tem que comprar presente, daí é Ano Novo, nós se reúne, daí daqui a pouco vem Carnaval, mas não pula.
Amém, igreja? Você já ia falando, daí vem carnaval, daí nós pula, daí vem carnaval, daí o povo, daí daqui a pouco vem Páscoa, daí vem dia das mães, vem dia dos pais, vem férias, aquela coisa toda, não para, você percebe que não para, o tempo todo, igual você vai numa loja, está lá, enfeite de Natal, não é assim? Você chega em dezembro, não está lá os pisca-pisca, Papai Noel, cesta de Natal. Irmão, não passa, dia 31, dia 2 de janeiro, já está lá, material escolar. Misericórdia. Caderno, lapiseira, canetinha, lápis de cor. Ou seja, é o comércio. Tem que vender. Tem irmãos aqui que são comerciantes. Daí, pastor Luiz teve mercado. Empresário. Sabia tirar da gente, né, pastor? É, pastor. Daí tem aquelas gândolas, como que é o nome? Gôndolas. Daí você entrou só para comprar o macarrão. Mas daí você está lá para pagar. Daí você olha assim, tem um chocolate. Você fala, meu Deus. Tem um salgadinho. Tem uma Coca-Cola. Tem uma água. Tudo estratégia. É o Deus Mamon para tirar da gente o tempo todo. Daí se a gente fala de dinheiro na igreja, não, irmão, fica tranquilo. A gente pega leve. Mas vamos lá. Terceiro ponto. Uma família atingida pelo drama das perdas sucessivas. Essa família, ela começa a ter perca uma atrás da outra. Uma atrás da outra, isso não é brincadeira não, irmãos. Ter perda, irmã Alessandra, já é difícil. Imagina uma atrás da outra, pastor Maurício. Uma atrás da outra. Ter perda já é difícil. Imagina uma atrás da outra. Daí quando chega lá em Moabe, Elimeleque, Malom, Equilion, eles vão atrás de sobreviver. De sobreviver. Essa história se dá num período de 10 anos. De 10 anos. Eles até casam. E eles vão em busca de sobrevivência. Mas eles não encontram a sobrevivência. Eles encontram a morte. E eu vou te dizer uma coisa. Nessas idas e vindas ao hospital, tenho visto cada coisa, conversado com o médico, visto cada relato, ouvido cada relato. E veja só, a morte, ela não respeita idade, ela não respeita força e não respeita beleza. E vou te dizer uma coisa, muitas vezes você está falando assim, nossa, ele está tão doentinho, é aquele ali que vai quem está com saúde perfeita. Preste atenção no que eu estou dizendo. Nossa, ele está tão fraquinho, está tão doentinho, está tão para baixo. Ele vai sobrevivendo, ele vai indo. E quem está com saúde a 1000, porque a morte não respeita a idade, não respeita a força e não respeita a beleza. Ela não respeita. Então, fique atento, irmão. Não se iluda com as coisas, não. A vida é assim, ó, passa muito rápido. E ela leva tanto o velho quanto o jovem. Tanto o velho, Noemi ficou pobre, viúva e sem filhos por causa dessa decisão. Ela fica pobre, viúva, sem filhos e em terra estranha. Eles saíram para fugir da crise e deram de cara com a crise. Eles estavam fugindo da crise e deram de cara com a crise. Eu tenho aprendido bastante com minha mãe, que minha mãe ela é muito insistente. Tudo ela sempre falou para nós, né, pastor Daniel, pastor Natanael?
Orar. A mãe vai comprar vai comprar um remédio, orar. Até pelos remédios ela ora. Meu Deus do céu. Tudo é orar. E eu tenho aprendido isso. Pastor. O negócio é... Até para ir no shopping eu estou orando. Senhor, eu estou indo no shopping. Senhor, eu estou indo em São Paulo. Senhor, eu estou indo ali. Prepara uma vaga para mim. Me ajuda. Daí quando eu vejo uma vaguinha assim que eu posso pôr o carro, eu falo, oh, glória, obrigado, Jesus. E quando eu não vejo, eu falo, tem que orar mais. E eu orando, tudo você vai orando. E você vai agradecendo. Você começa a ser grato. Você fala, poxa, né, olha que maravilha. Aí você faz uma viagem, você quer comprar alguma coisa, você quer comprar uma camisa, Senhor, prepara o vendedor que vai me atender. Prepara, Senhor, eu vou nessa consulta. Abençoa o médico, Senhor, aqui. Se ele brigou com a esposa, ele vai me atender mal, vai estar de mau humor. Então, ajuda, abençoa o médico que vai me atender, o enfermeiro, a enfermeira. Quando eu peguei Covid, e eu estava com Covid, eu fui internado, eu chamei a enfermeira, peguei no braço dela, e eu bem fraquinho, eu falei, moça, como que está as coisas por aqui? Ela toda apavorada, ela falou, meu filho está morrendo gente toda hora. Irmãos, eu tinha acabado de entrar na UTI, com Covid, eu falei, como que está as coisas? Eu estava apavorado, naquele primeiro momento, né? Poxa, eu estou sendo internado com Covid, embolia pulmonar. Daí eu peguei, moça, como que está as coisas? Falou, moço, está morrendo toda hora, gente. Imagina, irmão, quando eu fiquei. Dentro um senhor para ficar lá comigo no quarto. Né? Daqui a pouco ele bem, a Patrícia viu ele, um senhor que tinha até uma loja aqui em Mauá, né? Crente também. Daqui a pouco ele entrou, pá, caiu. Daqui a pouco só o pano, o avental da cama, já encobriu ele e o saco preto. Você imagina o coraçãozinho aqui, irmão. Falei, eu sou o próximo. Era uma cena que era normal. Normal. E eu falei, meu Deus, eu estou muito ruim, porque os médicos, cada pessoa que ia entrar no quarto, tinha na porta assim, como que fala? A roupa. Que eles usavam a roupa especial lá. Daí, tipo, os médicos tocavam em você, mas só com aquelas roupas, com aquelas luvas. Ele já chegava ali, ele colocava aquela luva, aquela roupa, daí tocava em você, pegava em você. Daí, quando ele estava saindo, ele ia no centro do lixo, jogava tudo lá. Tipo assim, esse aí está contaminado, Deus me livre de pegar o que ele tem. Imagina eu vendo essa cena o tempo todo. Falei, meu Deus, eu estou tão contaminado que eles têm pavor de sair sem tirar roupa, sem tirar essa roupa, essa vestimenta. Eles têm pavor de sair com a luva. Eles fazem questão, daí eles faziam aquele nojo. Eles tocavam em você, mas na hora de tiravam e jogavam lá, tipo, sai para lá, vírus, eu não quero você. Então, a morte, eles estavam fugindo da crise e deram de cara com a crise. Então, cuidado. Muitas vezes você quer fugir de uma situação e vai dar de cara com outra. Pior. Por quê? Porque você não orou. Fez uma decisão sem orar. Você só teve você pensou, você foi racional, você foi lógico e emocional, mas você não foi espiritual. Você não consultou a Deus para essa tomada de decisão. E depois, nós queremos culpar Deus quando as coisas dão errado. Nós tomamos as decisões, as coisas dão errado, daí a gente quer culpar a Deus. E não é só a Deus não, daí a gente quer culpar as pessoas também. Que a gente fica revoltado com as pessoas, como se as pessoas fossem culpadas das nossas decisões. Noemi, ela sofreu as mais profundas e sucessivas perdas. Ela saiu de Belém por causa dos bens materiais, objetos, por causa da fome. Contudo, em Moabe, ela perdeu não apenas coisas, mas ela perdeu pessoas. Ela não perdeu apenas pessoas, mas ela perdeu as pessoas mais importantes da vida dela. Ela perdeu as pessoas mais importantes da vida dela. Ela não perdeu apenas o supérfluo, mas ela perdeu o essencial. Ela perdeu o marido dela. Ela perdeu os 2 filhos dela. Ela já não era mais uma mulher nova. Ela já era velha. Ela já não podia casar de novo,
não tinha mais condição de casar de novo. Ela mesma disse isso. Ter filhos, nem pensar. Então Noemi ficou sem qualquer herdeiro. Ela não tinha mais herdeiro que pudesse dar continuidade à herança deles. Seu marido e seus 2 filhos morreram. E isso era terrível, naquela época era terrível. Daí entra o drama da solidão. Viver numa terra estrangeira, sem nenhum parente, sem nenhum pastor. Não tinha o pastor, não tinha missão de fé. Ela não estava mais na missão de fé. Não tinha um pastor lá para ela. Não tinha os familiares para ela. Não tinha mais ninguém a quem recorrer. Ela não tinha um parente lá em Moabe. Sem marido, sem filhos, sem parente, sem dinheiro. Estava absolutamente sozinha. Sem lar, sem maridos, sem filhos, sem amigos, sem esperança e sem herança. Agora presta atenção nessa frase aqui, está aí. Isso aqui, estudando, e eu fui me enriquecendo. Eu estou lutando aqui para mastigar o máximo que eu consigo aqui. Mas olha essa frase que está aí na sua apostila. Os homens, quando fala homens, é homem e mulher, estão perdendo a capacidade de enfrentar crises. É mais fácil fugir, mas também é mais perigoso. Os irmãos que trabalham em empresa aqui, quantas vezes alguém já brigou com vocês lá na empresa, xingou vocês? Imagina se vocês fossem sair. Pastor Joaquim, todos aqui conhecem o pastor Joaquim, um homem sério, um homem valente. E ele falou que um dia ele estava cochilando lá na empresa. Depois, na hora do almoço, depois do almoço, ele foi dar um cochilo. E ele estava com aqueles capacete, que é muito perigoso, ele trabalha de eletricista nas alturas. Daí ele descansou lá, estava descansando com aquele capacete. Daí deu o horário, só que ele não acordou. O chefe dele veio com uma vara e deu no capacete dele. Tom! Com um ferrinho, que aquilo ficou, aquele barulho ficou no ouvido dele por dias. Mas ele continuou lá. Ele continuou firme lá, trabalhando, fazendo o trabalho dele. Então, nós estamos tendo hoje uma geração que está vindo, que está tendo dificuldade, perdendo a capacidade de enfrentar as crises. A geração de hoje, se o chefe olhar torto, ele fala, vê aí minha conta, estou indo embora. Ele não está nem aí. Essa geração de hoje, eles não tem mais problema. Igual meu pai torcia para me aposentar na firma que ele aposentou. Que eu entrei na firma que ele trabalhava. E ele aposentou. Ele não perdia horário. E meu pai é de uma época que quem não perdia horário, ganhava uma cesta de Natal desse tamanho. E quem não perdia horário, lembra, mãe? Ganhava uma desse tamanho assim, ó. Que maravilha. E meu pai não perdia horário. Então todo ano ó, vinha aquela cesta enorme assim. Daí ele levava, daí no fim do ano levava as crianças, o Daniel era o mais voado, assim, ficava todo bobo, encantado, né? Ele e o Natanael ficava todo bobo, assim, porque levava lá na empresa, daí tinha brinquedo, e as crianças podiam escolher os brinquedos. Nós tínhamos uma dificuldade de ter brinquedo durante o ano, 6 filhos, né? 6 filhos, mas daí chegava o fim do ano, o pai ganhava aquela cesta pequena e ganhava aquela grande, repleta, paletone, aquelas coisas, a Páscoa, a firma lá tinha um vale, daí meu pai trazia um chocolate desse tamanho assim, maravilha, rapaz, trazia aquele chocolate de 1 quilo, eu falei, que maravilha, e ele então torcia, tipo, é aqui que eu quero aposentar, eu só saio daqui aposentado, e foi que isso aconteceu com ele, e ele ensinava isso para a gente. Só que a geração de hoje não tem mais essa resiliência. Nem na empresa, nem dentro da igreja. Se o pastor parar e falar, ô irmão,
para de usar o celular aí, nós estamos na hora da palavra. Ele não volta mais no culto. Acabou. Daí eu sou o pior pastor da vida dele. Ele me humilhou. Ele acabou comigo. Ou se eu parar aqui, porque o irmãozinho está conversando, daí eu paro aqui. Você viu, o pastor parou de pregar porque eu estava conversando. Não vou mais naquela igreja. Então as pessoas estão se tornando assim, muito mimimi. Não pode tocar, não pode relar, não pode falar. Você não pode falar mais nada. Onde a gente vai parar como pastor? Você não pode mais ensinar, não pode mais falar nada, não pode mais transmitir, não pode mais chamar atenção. Eu lembro que o pastor da Tadel foi tocar para o pregador aqui, todo feliz. Desceu lá e foi tocar o teclado. Daí o pregador, para. E ele está crente até hoje. Deus abençoe sua vida, viu, soldado? Mas se é outro, será que se é o Wanderson? Será que o Wanderson continuaria? Meu Deus do céu, será que se é o Peterson que está ali? Para com essa música aí, pelo amor de Deus. Será que o Peterson no outro domingo estaria aqui no culto? Fizeram isso aqui com o pastor Natanael aqui, o pregador. Para. E o pastor todo feliz foi fazer o fundo musical lá. Você está entendendo então? Isso faz parte. Faz parte, você está sendo treinado. E se você aguentar a pressão aqui, lá fora você vai ser fichinha as coisas para você. Aí vai ser fichinha. Daí, as pessoas estão perdendo a capacidade de enfrentar crise. A gente enfrenta crise familiar, a gente enfrenta crise pessoal, a gente enfrenta crise ministerial, a gente enfrenta crise profissional. Todos nós. Imagina se todas essas crises que você enfrentar, você começar a fugir delas. Poxa, estou com essa crise da igreja, saio da igreja. Poxa, estou com essa crise no meu casamento, abandono o casamento. Poxa, estou com essa crise na empresa, cai fora daqui. Poxa, estou com essa crise com os meus filhos que está comendo demais, esses guri. Vai ficar aí com a mulher, eu não quero mais saber deles não. Esses guri estão comendo demais, eu não aguento. Então, muitos já não sabem mais administrar uma crise no casamento, na família. Daí muitas pessoas estão optando pelo quê? Pelo divórcio. Presta atenção no que eu vou te dizer. Seu casamento está em crise, esgote todas as possibilidades para salvar. Esgote todas as suas possibilidades, para você não chegar lá na frente e falar, me arrependo. Eu poderia ter feito mais isso. Eu poderia ter feito mais aquilo. Eu poderia ter insistido mais um pouquinho. Então, se porventura você está passando uma crise, seja no seu casamento, seja na sua vida profissional, esgota todas as possibilidades para encontrar a reconciliação, a saída. Para não chegar lá na frente você vai falar, poxa, eu poderia ter tentado isso que eu não tentei. Que não é brincadeira não, moço. Muitos não estão sabendo lidar com as crises. E estão abandonando a igreja, estão abandonando a família, estão abandonando os seus empregos. Então, quem é você? Olha o que está aí na apostila. Noemi sofreu as mais profundas e sucessivas perdas. Ela saiu de Belém por causa de bens materiais, objetos. Contudo, em Moabe ela perdeu não apenas coisas, mas pessoas. Ela não perdeu apenas pessoas, mas perdeu as pessoas mais importantes da sua vida. Perdeu não apenas dinheiro, mas relacionamentos. Perdeu não apenas o supérfluo, mas o essencial. A saída, presbítero Marcelino, pastor Marcelino, dessa família de Belém em tempos de crise, nos adverte sobre 3 questões fundamentais. 3 questões. Primeira é, o enfrentamento das crises é melhor do que a fuga delas. O enfrentamento das crises é melhor do que a fuga delas. O pastor Daniel, há muitos anos atrás, pregou uma mensagem aqui falando assim, irmãos, se Deus falou que você vai para a cova, não fique esperando muito tempo não, já se joga dela, porque Ele vai te tirar de lá. Se Deus falou que você vai para a fornalha, não fique esperando mais tempo não, já se joga da fornalha,
Porque Deus falou que você vai ter que ir de qualquer jeito, então ou mais cedo ou mais tarde você vai ter que ir. E outra, se Deus falou que você vai para a cova, fica tranquilo, Ele também vai te tirar de lá. Se Ele falou que você vai para a fornalha, Ele está falando, você vai, mas eu vou tirar você. Daí tem crente que fica fugindo, dele vê a fornalha ali, ele dá volta. Já se joga logo, fala, Deus, o Senhor está falando que eu vou para a fornalha, eu estou aqui. Igual Isaías. Isaías foi tocado, aí ele, quem enviarei, quem há de ir por nós? Ele, eu estou aqui, Senhor, envia-me a mim. Então nem todos fugiram de Belém no tempo da fome. A fuga não era a única porta de escape. Essa família, ela se precipita em busca de uma solução imediata. Eles estão escolhendo o caminho mais fácil. Mas pastor, houve uma mudança dessa família sim, mas eu tenho que trazer aqui o contexto, irmão. Também nessa outra visão, para a igreja entender. Que tem várias vertentes a mensagem. E Deus me deu essa. Deus me trouxe por esse caminho. Vai vir um outro aqui e vai levar por outro caminho. Glória a Deus. Os soldados de Saul olharam para Golias com os óculos do pessimismo e ficaram fugindo 40 dias. Tem muita gente que eles preferem fugir do que enfrentar. Só que entenda bem, Deus vai levantar alguém que vai enfrentar esse Golias. E depois alguém quer ficar com inveja do Davi. A pessoa não tem a capacidade de enfrentar o Golias, foge, não enfrenta, tem medo, não faz nada. Daí quando vem alguém para enfrentar e dá certo, os outros ainda ficam com inveja. E ainda quer jogar pedra. Bom, você quis ir para Itororó? Não quis. Você quer ir para a Bahia? Não quis. Você quer ir para Pernambuco? Não quis. Você quer ir dirigir Salto de Pirapora? Não quis. Daí depois outro vai, dá certo, e fala, poxa, nossa, o que será que está acontecendo lá? O que será? Mas vamos andar. Muita coisa boa aqui, já é 8h42. Irmãos, eu estou querendo entregar tudo. Não sei se vai dar para acabar às 9h hoje, não. Hoje acho que eu vou quebrar o protocolo. Os planos humanos fora da vontade de Deus são frustrados. Então, os seus planos, se eles estiverem dentro da vontade de Deus, vai dar certo. Se não tiver, vai dar errado. Eu quero fazer uma faculdade. Você orou? Se não orou, meu amigo, você pode fazer que não vai dar nada certo. Não vai dar nada certo. Eu quero fazer aquele curso. Você orou? Ora, irmãos. Deus quer abrir portas. Você está feliz só porque Ele abriu uma portinha? Ele abriu uma portinha, você está todo bobo. Ele quer abrir portas extraordinárias para a sua vida. Ele quer fazer você pisar em lugares que você nunca imaginou. Você entrar em lugares que você nunca imaginou. Só que você está assim com Ele? Está alinhando a sua vontade com a vontade dEle? Me permita-me, o senhor é Uber, não é? Continua fazendo Uber? Eu te admiro. Mas não vai deixar ficar orgulhoso por causa disso não, hein? Que eu estou te falando agora. Você é crente mesmo? Glória a Deus. Sabe por quê? Ele é Uber. Mas a hora do culto ele está aqui. Eu admiro. Porque tem um monte de Uber dentro da igreja, que da hora do culto ele liga lá, e fala, está dando 20 conto. Nossa, 30 conto, 40 conto. E ele sai para fazer as corridas, esquece do culto. Porque é um mamon. Essas pessoas são dirigidas pelo mamon. Só em torno disso. Eu não sei qual o compromisso que ele fez, mas todo culto eu vejo ele aqui. Eu falei, meu Deus, ele é Uber mesmo. Porque nos cultos ele está aqui. Então eu admiro. Eu tiro o chapéu, eu respeito essas decisões. É louvável. São decisões. Ele tomou uma decisão. O horário do meu culto eu não vou fazer Uber. É uma decisão dele. E é louvável, e eu quero admirar, eu quero destacar isso aqui. Então, os planos humanos fora da vontade de Deus são frustrados. Tomar decisões sem consultar a Deus e sem seguir sua orientação é fazer escolhas para o desastre. Cuidado para você não estar fazendo uma escolha para o desastre.
Escolher os caminhos mais fáceis na hora da crise nem sempre é a decisão mais segura. Eu estou nessa crise, vou tomar essa decisão. Não. Sabe por quê? Abacuque, no capítulo 3, versículo 15 ao 17, o que ele disse? Porque, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia, eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Ele toma uma decisão, independente da circunstância, eu estou me posicionando, tomando uma posição, independente da circunstância, independente se eu estou triste, hoje eu estou triste, hoje eu não adoro, hoje eu estou triste, hoje eu não vou para o culto. Outro dia o irmão falou, pastor, hoje eu discuti com a esposa aqui, daí estou te ligando, que eu não vou para o culto. Falei, rapaz, você quer o conselho? Ele falou, quero, vem para o culto. Vem para o culto. Eu estou meio mal, eu estou meio nervoso, bravo com a esposa. Eu falei, não tem problema, Jesus gosta de nervoso, de nervosinho, de nervosão, pode vir que aqui Jesus te pega, né? Vem para o culto, rapaz. Daí eu fiquei na expectativa aqui, né? Procurando ele não veio. Não veio ele nem a esposa. Deu meia-noite e me ligou. Ô pastor, bem que eu podia ter te ouvido, viu pastor? Eu não fui, aí que o pau quebrou aqui em casa. Eu fiquei aí que o pau quebrou mesmo. Então, vem para o culto, irmão. Vem que aqui Jesus te pega, Jesus te dá uma palavra, você chora. Chega em casa, a mulher fala, poxa, o marido, mas ele foi para o culto orar por mim, vou fazer até uma jantinha para ele. Chega em casa, tem uma jantinha. Chega em casa, você vai até namorar. Vem para o culto, irmão. Vem para o culto. Vem para o culto. Se não vir para o culto, daí vai ter castigo. 3. As decisões precipitadas nos prendem por mais tempo que gostaríamos. As decisões precipitadas, essa família saiu para fugir de uma crise. Falou, vamos ali, já voltam. Eles ficaram por 10 anos. 10 anos vivendo uma crise. 10 anos vivendo uma crise. Noemi ficou em Moabe quase 10 anos. Está no capítulo 1, versículo 4, a parte B. Nesse tempo ela colecionou perdas sucessivas, tragédias sobre tragédias. Então, o livro de Ruth, apesar de descrever com cores fortes os desastres sucessivos que desabaram sobre Noemi, revela também que Deus jamais desperdiça sofrimento na vida do seu povo. Deus vai usar o sofrimento que você está passando para transformar em vitória. Ele reverte as coisas. Porém, ele não vai te dar tudo, não. Ah, Noemi, agora eu vou te abençoar, porque eu decidi te abençoar, daí eu vou lá na sepultura e vou falar para o seu esposo voltar. Ah, eu vou mandar seus filhos voltar. Não. Eu vou te abençoar, mas é daqui para frente. Que você perdeu, você vai conviver com isso. As suas decisões, as suas escolhas, você vai ter que conviver com elas. E aí você está preparado para conviver com as suas escolhas? Elas, as suas decisões, vão gerar algumas coisas. Você está preparado? O livro de Ruth traz isso para nós, né? Agora vamos entrar aqui, irmãos, a volta para Belém. Um misto de dor e de esperança, uma lembrança muito esperançosa. Deus se lembra da misericórdia. A mesma mão que fere, também é a mesma que cura. O mesmo Deus que disciplina, também é o mesmo que restaura. O mesmo Deus que envia a fome, Ele também envia o pão. E Noemi ouviu falar, pastor Luiz, que Deus tinha visitado o seu povo, a sua cidade. Ela ouviu falar, Deus visitou a minha cidade. A crise, irmãos, guarde isso aqui, ela não dura para sempre. A
A crise não dura para sempre. No meio da crise, Deus aponta uma saída e se lembra de nós para nos restaurar, para nos abençoar, para nos fortalecer. O texto diz: então se dispôs ela com as suas noras, porquanto ela ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Noemi ouviu que Deus visitou o seu povo, ela creu. Daí ela então reúne as suas noras, presbítero João Linda, ela chama Orfa, ela chama Ruth, e ela então vai fazer uma despedida, pastor Natanael. Ela vai fazer uma despedida, ela chama suas duas noras, é as únicas pessoas que ela tinha. Ela tinha uma relação muito boa com elas, mas ela está com o coração partido, e ela sabe que ela não tem mais nada a oferecer. Por quê? Naquela época, se um filho mais velho casasse e morresse sem deixar filho, o outro filho tinha que casar com a esposa do irmão, que agora estava viúva. Era lei, era regra. Então o caçula tinha que assumir a esposa para dar nome ao falecido. Era uma regra. Então, se um filho de Noemi morre e o outro não, e o outro é solteiro, a viúva está lá, esse outro filho tinha que casar com ela, para continuar a sucessão, para dar nome ao falecido. Imagina se fosse assim hoje em dia ainda. Não é brincadeira não, né? Tinha que casar com a cunhada. O cunhado agora tinha que casar com a cunhada para continuar dando a continuidade. Daí Noemi reúne as suas noras e ela falou: não tenho mais nada a oferecer, mas eu quero agradecer a lealdade de vocês. A lealdade, um princípio fantástico. Lealdade e fidelidade, que eu amo esse tema. A lealdade, você ser leal a uma pessoa, você ser fiel, se honrar, independente de circunstâncias, você manter a sua lealdade. Eu amo isso. E ela pede que Deus abençoe as suas noras, que elas sejam felizes. Noemi estava falando: eu não tenho condição de gerar outro filho. E se eu gerasse, até ele crescer, para casar com vocês, vocês já vão estar mais velha. Eu não sei o que vai dar isso aí. Então eu quero libertar vocês. Vocês estão livres. Segue a vida de vocês. Leva a vida de vocês. Vocês estão isenta. Vamos embora. E que Deus tenha misericórdia de vocês, faça vocês prosperar e serem felizes. Daí o terceiro aí, uma justificativa muito realista. Noemi não só despede suas noras, mas ela justifica que ela não tinha mais condição de fazer nada por elas. Ela não podia gerar, ela não podia dar filho, Ela estava velha demais para casar de novo, para gerar. Ela já não estava mais nessa condição. Ela era uma pessoa pobre, ela não podia beneficiar suas noras em nada. Então ela chama suas noras e fala: segue a vida de vocês. E Noemi, ela tem uma amargura sofrida. Ela é muito sofrida. Noemi não apenas sofreu perdas materiais, mas ela também sofreu grandes perdas espirituais. Sabe por quê? Noemi, aqui entra algo muito interessante, ela começa a se sentir injustiçada por Deus. Por que está acontecendo isso? Eu passei isso quando eu perdi meu pai, porque eu estava em Pernambuco fazendo a obra, daí meu pai sofreu um AVC aqui, daí eu corri para o aeroporto, comprei a passagem, daí daqui a pouco veio lá, o voo foi cancelado. E cada minuto para mim era uma eternidade. E eu cheguei aqui, eu já não consegui mais falar com meu pai já não conseguiu mais falar comigo, e 11 dias depois ele faleceu. E eu fiquei angustiado com Deus. Tipo, como pode? Eu estava fazendo a obra. Então Noemi, ela também tem ela se sente injustiçada por Deus. Por que o Senhor está pesando a mão sobre mim?
Por que que isso está acontecendo sobre a minha família? Por que essa enfermidade na minha casa? Por que essa falta de emprego dentro da minha casa? Por que essa situação? Ela vê Deus como, é forte que eu vou falar aqui um pouco, é uma escola. Ela vê Deus como seu inimigo, não como seu amigo. Nesse primeiro momento aqui, ela não vê Deus como seu amigo. Ela vê Deus lutando contra ela. Ela fala, Deus está lutando contra mim. Deus não está lutando por mim. Deus está lutando contra mim. Olha a minha situação. E você sabe que tem muita gente na igreja assim? Daí tem muita gente que ele começa a falar, Senhor, eu sou o Senhor, uma pessoa tão honesta. Senhor, eu sou uma pessoa tão bondosa. Senhor, eu sou tão legal. Senhor, eu gosto do pastor. Continue gostando, pelo amor de Deus. Senhor, eu faço tanta coisa. Por que está acontecendo isso comigo? Eu não mereço. Eu não mereço. Igual eu vou a alguns lugares aí, alguns irmãos não sabem que eu tive Covid, né? Alguns pastores, daí a gente está conversando, os pastores, pastor, Deus é muito bom comigo. Aqui na minha casa ninguém pegou esse maldito vírus do inferno. Aqui na minha casa ninguém pegou, pastor, esse vírus diabólico do inferno, de Satanás. Daí eu abaixo a cabeça e falo, meu Deus, eu peguei o vírus do diabo. E para mim falar agora? E eu deixo a conversa rolar, daí eu também não falo nada, até ele descobrir. Quando ele descobre, daí tenta dar aquela volta. Você sabe, né, pastor, que esse vírus aí não tem nada a ver com Satanás. Veio da China, não sei o que, do laboratório. Aí já foi, irmão, aí já falou. Aí já falou. Daí eu fico quieto. Eu vou falar, não, irmão, daí eu fico quieto. Eu fico na minha, quietinho. Então, daí tem gente que ele é assim, né? Tipo, acontece alguma coisa que eu não peguei. Isso aí não entrou na minha casa. Aqui na minha igreja ninguém morreu de Covid, porque essa igreja é santa. Aqui é santo, aqui é a arca. E nós está tudo dentro da arca. Olha os judaizantes aí, pastor Juraci. Olha os judaizantes, né? Daí o que acontece? Ela entendia que Deus estava no controle de tudo. Então, para Noemi, como ela entendia que Deus estava no controle de tudo, ela falou, Deus dá vida, mas Deus tira a vida. Então, Deus me fez feliz, mas Deus está me fazendo sofrer. Deus está me matando na unha. Não tem gente que tipo assim, eu vou matar isso aí, ó, aqui, ó, vou levar ele aqui. Deus está me matando aqui, ó, está me ferindo, está me maltratando. Ela atribui a Deus. Noemi, ela não se rende aos deuses pagãos, mas de outro lado, ela não teve uma compreensão lúcida acerca de Deus de Israel. Ela sabia que as coisas não aconteciam por acaso, nem por um determinado determinismo cego. Ela acreditava na soberania de Deus, mas sua concepção de Deus estava fora de foco. Ela viu Deus como um inimigo que estava contra ela, descarregando sobre ela a sua mão. Está aí na apostila isso aí. Então ela viu Deus como um carrasco, que estava lutando contra ela, não a favor dela. Presbítero Cláudio, Noemi, ela estava com o coração cheio de mágoa. Ela estava muito magoada. E ela atribuiu todo o ressentimento dela, todo o sofrimento dela a Deus. O culpado disso é Deus. O culpado disso é Deus, dessa dor, desse sofrimento. E ela faz 5 afirmações pesadas. Irmãos, eu posso ir mais uns 10 minutinhos? Se vocês dizerem amém, eu vou. Glória a Deus. Eu sou muito obediente ao horário, viu? Daí o que acontece? Noemi, ela atribuiu todo o seu sofrimento a Deus. Ela faz 5 afirmações pesadas acerca de Deus. Primeira, ela afirmou em alto e bom som que Deus descarregou sobre ela a sua mão. Está no capítulo 1, versículo 13. Não estou tirando nada do contexto bíblico. Está tudo na Bíblia. Segundo, no capítulo 1, versículo 20, ela disse graficamente que Deus lhe deu grande amargura. Ela falou, Deus me deu amargura. Terceiro, ela disse que Deus a deixou pobre. Ela disse, eu era rica, mas Deus me deixou pobre. Capítulo 1, 21, versículo 21.
E o versículo 21 também, ela disse que o Todo-Poderoso o afligiu. E no 21 também ela disse que Deus manifestou-se contra ela. Então ela está angustiada, ela está amargurada, ela está revoltada. Mas muito bem, diante da conversa de Noemi com suas noras, Orfa falou: minha nora, minha sogra, eu gosto de você, então já que você está me despedindo, eu quero continuar, levar minha vida, eu quero casar. Não tem gente que fala assim: Jesus não volta? Não, antes de eu casar, era Orfa, né? Ela queria casar de novo, ela queria ter filho. Ela falou: muito obrigado, deu um beijinho na sogra, falou: vou seguir minha vida. Ruth olhou para Noemi e falou: eu não vou embora, eu não vou. Daí Ruth olhou para sua sogra, e ela falou esse versículo aqui, fantástico. Ela olhou e disse assim, Ruth disse para Noemi: não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, aonde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Olha a profundidade aqui ainda. Ela fez um pacto de aliança com Noemi, não só em vida, mas também na morte. Ela disse assim, onde quer que morreres, morrerei eu ali e serei ali sepultada. É forte demais isso aí, irmão. Imagina um obreiro chegar aqui para mim: meu Deus do céu, pastor, eu te amo tanto, pastor, estou contigo, onde tu pisar eu piso, onde tu morrer eu vou, onde tu for sepultado eu vou ser sepultado também. Ela falou isso para Noemi. Eu estou falando que vocês precisam falar isso para mim não, vocês ficam tranquilos. Pelo amor de Deus. Mas eu acho muito lindo, né? E ela disse assim: me faça assim um Senhor e outro tanto, se outra coisa que não seja morte me separar de ti. É muito forte, é muito linda. Então a mensagem é muito extensa. E agora eu vou, apesar que tem bastante coisa, mas quero destacar aqui alguns pontos importantes acerca do amor de Ruth. O relacionamento marcado pelo amor é mais importante do que coisas. Relacionamento marcado por amor. A Bíblia diz que Ruth se apegou a Noemi. Sua amizade com a sogra não era interesseira, porque Noemi não tinha nada para oferecer. Não era uma amizade. Noemi não tinha nada, era uma amizade verdadeira. Segundo, o relacionamento marcado pelo amor não desiste diante das dificuldades. Igual, diante da primeira dificuldade, da primeira correção, do primeiro não. Daí o pastor Luiz fala assim, pastor, preciso comprar uma guitarra aqui. Não, pastor Luiz, não sou mais amigo dele. Já pensou? Daí o Paulinho lá na Elizabeth: pastor, estou querendo comprar um elevador, que está um ventilador que está muito quente aqui. Não, agora não. Não gosto mais desse pastor, não vou marcar a cara dele. Você está entendendo? Então, não é assim. Tem gente que não pode ouvir um não, que ele já quebra amizade, quebra relacionamento. O relacionamento marcado pelo amor é uma aliança que nunca pode ser quebrada. O relacionamento marcado pelo amor está disposto a fazer novas caminhadas. Ela se dispôs a seguir Noemi e cortou todas as pontes do passado. Ela cortou todas as coisas do passado. Ela falou: vou seguir você. O teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Onde tu estiver, eu vou estar. Onde você dormir, eu vou dormir. Onde você morrer, eu vou morrer. Ela cortou coisa com o passado. Falou: agora é a partir de agora, é contigo. É contigo, eu vou caminhar contigo. E vamos lá, irmãos. Tem alguns pontos aqui, eu estou correndo, meu Deus do céu. O relacionamento marcado pelo amor tem coragem de fazer juramentos solenes. Solenes. Tem aqui mas não dá tempo. Um comentário que eu precisava fazer. A chegada a Belém, um tempo de recomeço. Irmãos, eu já estou caminhando para o final. Imagina a chegada dessa mulher em Belém. Ela sai com o marido, ela sai com 2 filhos e ela está estabilizada. Ela falou: antes que fica pior as coisas aqui, e a gente ainda tem algumas coisinhas, vamos mudar de cidade, vamos lá para Moabe. O seu marido, né? Agora ela volta pobre, viúva, desamparada, sem o marido, sem os filhos. Irmãos, quando essa mulher chega na cidade, Presbítero Quemuel, a cidade parou.
Por quê? Viram no rosto de Noemi o sofrimento. Não era mais aquela Noemi agradável, amável, doce. Agora era uma Noemi machucada pelo tempo, pelas perdas. Porque as perdas, irmãos, elas geram marcas na gente. Elas abrem feridas. Aquela Noemi agora está desgastada. A sua pele está envelhecida. Ela tem ruga. Ela está literalmente acabada. Quando ela vai entrando, daí tem os curiosos, né? Meu Deus, aquela é Noemi? Ela saiu tão gordinha, tão fofinha, tão rosto bonito, cabelão, né? Nossa, o marido dela, cadê ele? Os filhos tudo bonito, o marido, cadê? Morreu. Mas os filhos, era mais um, morreu. Mas por que ela está tão acabada? As perdas, muita perda. Ela saiu e ela disse assim, Noemi, cheia eu parti, vazia, dela diz, o Senhor me fez voltar. Irmãos, e vou te dizer uma coisa, para voltar para o lugar de origem, na pior situação, você tem que ser muito humilde. Sim ou não? A pessoa, para voltar no lugar de origem, na pior situação, ele tem que ser muito humilde. Eu perco gente aqui que fala assim, eu estou saindo porque minha esposa saiu, daí agora quer voltar, mas não quer voltar aqui, porque está com vergonha, daí eu preciso sair, daí o outro porque meu filho saiu, agora quer voltar, mas não quer voltar aqui, que tem vergonha, daí eu vou sair para acompanhar ele, o tempo todo as pessoas falam isso. Noemi falou o quê? Não, eu vou voltar, mesmo com essas marcas, mesmo com as percas, eu sei que vão olhar para mim e vão falar, essa, e gerou um espanto na cidade, quando ela voltou. Irmãos, talvez ainda você não tinha ouvido essa mensagem desse jeito. Você já ouviu muitas vezes de tantas formas. E é porque não dá para pregar tudo, irmãos. Que eu queria pregar, estou com tanta vontade de pregar. A gente fica internado, aí quando sai a gente volta a milhão, irmão, querendo pôr tudo para fora. Mas não pode. Daí Noemi volta assim, amargurada, revoltada. E eu deixo os conselhos finais aqui. Aprenda a olhar para a vida na perspectiva de Deus. Ao examinar a saga dessa família belemita, devemos tirar algumas lições. Isso está na apostila. Pare de reclamar das adversidades e olhe para as coisas boas que estão acontecendo com você. Pare de olhar para Deus como aquele que está lutando contra você. Veja-o como aquele que luta por você. Igual as coisas não estão bem, as coisas não estão legal. Pare de falar, Deus está lutando contra mim. Deus está por você, lutando por você, do teu lado. Noemi estava amargurada porque, embora acreditasse plenamente que Deus estava no controle de todas as coisas, ela pensou que Deus estava contra ela e não a seu favor. Ela olhou para Deus como seu inimigo, não como seu amigo. Ela olhou para Deus como flagelador dela, aquele que estava, sabe, sabe um Deus carrancudo, que está com uma cinta na mão, que você errou, tome. Noemi estava vendo Deus assim. Deus, um Deus carrancudo, um Deus com uma cinta na mão. Tome, Noemi, tome. Fica mais velha, fique ferida, fique sofrida, fique pobre, perca o marido, vai perder os filhos, tome. Ela estava vendo Deus como seu flagelador, não como seu amigo. E ela pensou que Deus trabalhava contra ela e não a favor dela. E eu anotei algo aqui para te falar. É possível que a vida, para muitos que estão aqui, tenha te levado a também por caminhos difíceis, que você não imaginou, que você não esperava. Te levou a ter algumas percas,
algum sofrimento avassalador, sofrimento terrível. Noemi perdeu seu marido, perdeu seu lar, perdeu seus filhos, perdeu seus bens, e as tragédias foram se multiplicando na vida dela, e vieram sobre ela como uma avalanche, foram descarregando uma coisa atrás da outra. Todavia, quando tudo parecia sem esperança, sem sentido, quando tudo parecia perdido, acabado, Deus estava escrevendo uma outra história na vida desta mulher. Então venho aqui te dizer isso. De repente você está olhando e fala: meu Deus, minha vida até hoje tem sido assim, tantas perdas, tanto sofrimento, perdi isso, perdi aquilo, olha as marcas que têm ficado em mim. Porém você tem se posicionado no reino, você tem tomado uma posição. Deus tem visto quando você tem dobrado os seus joelhos e ninguém vê. Muitas vezes alguém olha a sua aparência, olha o seu jeito, olha o seu carro, olha o seu sapato, olha o seu terno, mas ninguém está te vendo as suas lágrimas, o derramar das suas lágrimas, o derramar do seu coração. E Deus, Ele está escrevendo uma nova história. Aquela família estava sendo levantada para ser precursora do Messias. Quando você não puder entender o que Deus está fazendo, quando você não puder compreender o que Deus está fazendo na sua vida, cale-se, cale-se. Se você não puder cantar, chore. Se você não puder chorar, grite. Se você não puder correr, caminhe. Se você não puder caminhar, ande. Se você não puder andar, rasteje. Mas não desista de Deus. Não desista de Deus, porque Ele não vai desistir de você. Deus, Ele está trabalhando o tempo todo. A Bíblia diz assim, que Deus trabalha a favor daquele que nele espera. Então a minha palavra para você nessa noite é: se você está esperando em Deus, embora venha sofrimento, venha dores na sua vida, tribulação, angústia, Deus está trabalhando no meio dessa dor, no meio dessa angústia, e está construindo uma história linda na sua vida, e do outro lado você vai contar um grande testemunho. Você crê nessa palavra? Louvado seja o nome do Senhor. E para finalizar, daí eu queria entrar num tema, só os irmãos estão entendendo como é difícil pregar no mais bom. Deus não usa por ordem de chegada, Deus usa por ordem de renúncia. Até que ponto? Muitas vezes você fala, tem gente que fala assim: eu estou aqui na igreja já há tanto tempo, o pastor não me vê. Como tem sido as suas renúncias? Não é por ordem de chegada, é por ordem de renúncia. Não é por ordem de tempo de ministério, tempo de igreja. Eu tenho tido tempo, não é por ordem de tempo, é renúncia. Quais estão sendo o tamanho da sua renúncia? Lá atrás o pastor me chamou e falou: eu preciso de você, não dá para ajudar muito, eu posso te dar R$70. Você lembra, amor? R$70. Mas eu preciso de você. E eu parei de pegar emprego nos horários de culto para poder atender a igreja. Qual é o tamanho da sua renúncia? Qual é o tamanho da sua renúncia? Você está disposto a renunciar a alguma coisa? Você está disposto a abrir mão de alguma coisa? Ou você só é aquele que está reclamando na igreja: estou aqui já há tanto tempo, o pastor não me vê? Mas chegou um novato aí que está renunciando. O Diego me procurou, ele era Uber, agora ele não é também mais, mas depois ele vai contar o testemunho dele. Falou: pastor, fiz um propósito, meus horários de culto eu não faço mais Uber. Falei: glória a Deus. Renúncia. Qual que é? Não é por ordem de chegada. Então tem muita gente na igreja enganada consigo mesmo. Ela não está sendo enganada,
ela se engana, porque ela fica assim achando que é uma questão de, ela necessita ser promovida, ela merece ser promovida pelo tempo que ela tem, porque ela é antiga da igreja, mas não tem renúncia, não tem um esforço, não visita ninguém, não ajuda com nada, não faz uma força a mais, não ora, não jejua por alguém, não intercede por alguém, não se compadece da dor alheia, não tem compaixão com as pessoas, não entende a necessidade quando um grupo está sofrendo, de levantar um clamor lá no seu quarto: Senhor, tenho percebido que os teens estão sofrendo, Senhor, tenho percebido que os jovens estão sofrendo, Senhor, tenho percebido que a igreja está passando por um momento difícil. Eu vejo o pastor sempre lá, o pastor antes nem pedia dinheiro para comprar ventilador, agora o pastor está pedindo: Senhor, visita, Senhor. Então a pessoa, ela começa a ter empatia, ela começa a ver a necessidade como um todo. Então não é por ordem de chegada, é por ordem de renúncia. Qual que está sendo o tamanho da sua renúncia para fazer a obra? Qual que está sendo o tamanho da sua renúncia? Igual a gente: Senhor, eu preciso de um carro, eu quero um carro, se o Senhor me abençoar, quando o Senhor te abençoa, você não ajuda aí numa congregação com o seu carro. Você não põe o seu carro na chuva. Não, está chovendo, não posso molhar meu carro. Não é por ordem de chegada, é por ordem de renúncia. Eu quero uma casa nova, daí Deus te dá: irmãos, os quartos aqui já estão tudo cheio, preciso de alguém com um quarto. Daí você tem um lá: não, na minha casa não pode pisar, e se pisar, eu jogo álcool em tudo, para desinfetar. Qual que é o tamanho da sua renúncia? Eu recebo gente na minha casa que muitas vezes dorme na sala, dorme no chão, dorme em todo canto lá. Não é por ordem de chegada, é por ordem de renúncia. Você está disposto a renunciar para servir o ministério? O ministério é sacrifício. Então muitas vezes alguém olha para o púlpito e acha bonito: eu queria estar lá. Mas tem que ter renúncia. Tem que ter renúncia. Deus exaltou Ruth, é que não dá para concluir. Deus exaltou essa mulher, mas lá atrás ela toma uma posição: o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo, onde tu for eu vou, onde você dormir eu vou dormir, onde você morrer eu vou morrer. Ela tomou uma decisão, ela renunciou. E Deus a abençoou. Olha o que Deus fez com essa mulher. Olha de quem ela é avó. Ela entra para a genealogia. Lá na genealogia tem o nome de 4 mulheres, e o dela está lá. Guarde essa palavra, eu finalizo aqui. Infelizmente o tempo não permite mais. Não é por ordem de chegada, é por ordem de renúncia. Você está disposto? Você está disposto? Se Deus te chamar para fazer alguma coisa e tiver que renunciar, lembre dessa mensagem. Ele está te promovendo. Ele não está te rebaixando. Ele está te promovendo. Ele quer te promover a algo maior. Ele quer te promover a coisas grandes, a coisas extraordinárias. Meus irmãos, muito obrigado.